Olá, aquarianos e aquarianas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma leitura, a sua leitura da semana, Aquário, que equivale ao dia 7 e vai até o dia 14 de setembro. Vou começar aqui, aquarianos e aquarianas, pela energia que vai estar influenciando a semana de vocês e como que essa energia ela os ajuda a lidar aí com qualquer desafio que possa vir. Certo, Aquário. Vocês estão nesta semana vibrando na sua própria energia. Isso significa e acrescenta na vida de vocês que vocês estão trazendo a sua essência de volta, se tornando mais confiantes em relação ao que vocês querem. Mas, ao mesmo tempo, é uma energia que vai despertar em cada indivíduo uma possibilidade de trazer à tona aquilo que tem, o que se considera um hobby ou até uma prática que você faz ou que você fazia, mas que você não olhava aquilo com um certo valor. Ou você não se via nessa situação como uma pessoa com um papel importante, o que poderia vir a acrescentar em algo. Cada um tem o seu talento, o seu dom, cada um tem sua criatividade. E vocês, por virem em tempos ali, resolvendo muito conflitos e por vezes ali não se concentrando em um devido propósito, vocês estavam um pouco fora do foco. Essa energia agora dessa semana, ela vai fazer gritar em cada um de vocês a necessidade de colocar algo para fora aqui. Por mais que vocês tentem esfriar esse sentimento, por mais que vocês tentem não ou ignorar, este sentimento, vocês vão sentir isso tão forte que vocês vão ser motivados por isso, inspirados para isso, para colocar algo em prática. Isso pode se tratar de dons que muitas vezes foram negados, que pode ser um dom mediúnico, pode se tratar de talento. Então, muitos aqui podem ter habilidades artísticas, cênicas, escritor, pintores, pessoas que têm assim uma boa dicção, até para começar um canal, por exemplo, ou trabalhar com mídias sociais, trazer o seu ponto de vista. Se você já está no meio disso, você vai recuperar sua confiança. E a partir do momento que você recupera essa confiança, você consegue produzir mais e você consegue ter mais engajamento. Esta é uma energia que coloca vocês na visão dos outros ou naquilo que você está fazendo como pessoa criativa, talentosa, mas acima de qualquer coisa, seres abençoados, ou que estão sendo abençoados aqui. Vocês também podem estar lidando com outra energia de aquário também, tudo bem? Mas assim, aquarianos, o que isso vai levar, Para onde que essa energia está te levando? É só trazer à tona? Não. É como se tivesse o ambiente e o lugar certo para que isso falasse mais alto. Vamos colocar que você é um desenhista ou uma desenhista. Você faz muitos desenhos, você tem uma pasta de desenhos, mas você nunca trabalhou com isso e talvez pessoas mais íntimas tenham acesso a essa pasta, talvez não. Talvez era uma coisa que você guardava para si. Mas em um momento, em uma ocasião, às vezes por um simples prazer, prática, você vai estar fazendo e alguém vai avistar isso e vai te trazer uma oportunidade. Ou vai querer investir em você de alguma forma. Tá? Então eu dei um exemplo aqui de desenhistas, mas pode ser
um livro que você está escrevendo, pode ser uma música que você compôs, pode ser seu dom que se manifesta numa situação em particular. Então você é médium, você poderia não ter desenvolvido da maneira certa, ou você pode ser uma pessoa que sabe que você tem isso, mas você não é muito ativo na sua vida no dia a dia com isso, ou você não está cuidando disso como deveria, e em uma ocasião em específico a sua mediunidade manifesta e você entende que você precisa cuidar mais da sua energia, cuidar mais da sua vida espiritual, trabalhar melhor o seu dom, ok? E essa energia aqui, então é importante, né? Pode ser de vocês, ou vocês estão lidando com alguém. Qual é o comportamento aqui? Então vocês adaptem se for em relação a vocês, porque esse tipo de comportamento ele pode ferir a possibilidade de você trazer esse dom, essa criatividade da maneira certa. Você simplesmente pode estar fazendo algo legal ali, alguém vai querer investir nisso, só que você pode ser uma pessoa muito desconfiada, ou uma pessoa que interprete a atitude do outro como uma forma ruim, quando na verdade existe assim, uma oportunidade, uma bênção disfarçada ali, uma bênção disfarçada, ok? Esse comportamento aqui, ele é noturno, ou é um comportamento às escondidas. Eu sempre estou fazendo algo na noite, ou eu sempre estou fazendo algo longe de alguém que é negativo. Eu estou tirando alguma coisa aqui, eu estou tirando um proveito, ou eu estou tirando uma vantagem, mas tudo isso é às escondidas, é encoberto, tudo bem? Então, pode ocorrer o quê? Se for com vocês, Aquário, algum comportamento que você faz de uma maneira escondida, que você faz quando não tem ninguém por perto, ou que você faz mais durante a noite, na calada da noite, isso pode estar prejudicando o desenvolvimento mais saudável desse dom, desse talento, desse objetivo em si. Isso acaba freando a sua possibilidade, isso acaba freando as suas ideias. Então, o que era para fluir num fluxo mais saudável fica sendo fracionado. Agora, se isso se trata de uma outra pessoa, a energia dessa pessoa, ela está prejudicando esse desenvolvimento, porque muitas vezes você está concentrando a sua atenção nesta pessoa, e o fato de você estar concentrando a atenção nessa pessoa está impedindo você de se concentrar nesse desenvolvimento. Então, se surge uma oportunidade, você pode acabar negando essa oportunidade por causa desta energia. Ao mesmo tempo que existe uma energia, vamos dizer, eu vou colocar dessa forma, tá? Existe uma energia fofa, essa pessoa é muito fofa, ou essa pessoa é muito romântica, ou essa pessoa é muito carinhosa, mas esconde coisas. Não é exatamente válido isso, sabe? Tem coisa por trás aqui. Vamos ver um conselho aqui para vocês, Aquário. Abandono crenças de que sou incapaz. Vou ler para vocês a mensagem. A maioria das nossas crenças não se sustentam no momento presente, pois são heranças de realidades que já não existem mais. Elas agora só servem para contaminar o novo. E esse apego não nos faz evoluir, mas paralisar.
tornam o passo apertado. Aprendemos muito por observação, mas pouco do nosso conhecimento veio de dentro, do nosso coração, ao invés das crenças herdadas. Foi intuído, formatado pela experiência vivida, treinado, aprimorado, como a criança quando está aprendendo a andar, para pouco a pouco irem enfraquecendo os pensamentos autossabotadores. Desaprender hábitos tóxicos é o desafio da humanidade atual. E sabemos o quão difícil é, mas essas estruturas são sólidas somente em nossos pensamentos. O aprendizado é muitas vezes desaprender. Permita-se pôr abaixo as cercas de reconstruir a permacultura da sua alma. Então, Aquário, pode haver aqui alguma crença que faz com que você pense que isso que você tem, seja esse dom, seja esse talento, não signifique nada, ou que isso não é válido de alguma forma. Mas na verdade você não acredita nisso, você não confia plenamente que isso pertence ao seu ser. E quando você não confia em si mesmo, as coisas não fluem, as coisas não andam para frente aqui. Então entendam a importância de crer mais em si e abandonar crenças que te limitam a pensar que você é incapaz. Eu tenho uma energia que fala a respeito de arrependimentos. O momento da vida que você senta e começa a refletir tudo que você viveu ou tudo que você fez e que bate uma sensação de arrependimento, ou porque não queria ter feito dessa forma, ou porque queria ter tratado uma situação de uma forma diferente, ou o arrependimento é de ter confiado, de ter acreditado. Mas é aquela sensação de que eu poderia ter dado o meu melhor numa situação e eu não fiz isso. Então vocês começam a semana com essa sensação. Mas mesmo que venha esse sentimento, não fala só do trabalho em si mesmos, né? Então, referente ao que você está tentando melhorar em si, mas fala do trabalho no externo. Seu próprio trabalho, ou com que você está querendo trabalhar, ou isso pode representar trabalhar nas relações com os outros. Só que como existe aqui essa energia de arrependimento, vocês realmente assim podem estar arrependidos de ter se envolvido com alguém, vocês podem estar arrependidos de às vezes ter dado uma atenção para algo e não ter dado uma atenção para outra, sabe? É quando você estava tão concentrado ou concentrada às vezes no trabalho ou em alguma situação e você às vezes esqueceu de olhar quem estava do teu lado, ou você esqueceu de olhar até para si mesmo, você se jogou de cabeça numa situação. E isso te causou inúmeras perdas ou chances aqui. Só que essa semana é através desse arrependimento que vocês vão querer trabalhar numa situação aqui. E querer trabalhar nessa situação é querer dividir, é querer igualdade, é querer que as coisas sejam de igual para igual, que as coisas sejam recíprocas aqui.
Às vezes vocês assim estão lidando com alguém ali, eu vou desconsiderar porque caíram muitas e elas não veio na frequência que deveria. Assim, Aquário. Vocês podem realmente estar lidando com uma pessoa, ou vocês representam essa energia, e que isso acaba impedindo de que as coisas sejam de igual para igual e que os resultados eles sejam diferentes aqui. Então vocês podem essa semana estar pensando exatamente nisso. E isso faz com que você não queira repetir um erro ou voltar a cometer algo, ou não queira mais dar alguma chance aqui. Há alguma insatisfação emocional? Vocês não estão conseguindo, como mencionei, muitos aqui podem ver o que faz como algo que não é importante, ou algo que aconteceu fez você pensar que você não tinha capacidade de algo. Então existe uma energia que ela está limitada, e essa energia limitada ela está gerando uma certa insatisfação. Não está se conseguindo ver oportunidade ou oportunidades aqui. Vamos colocar assim. Você recebe algo, mas talvez por não ter vindo diretamente de você, você acredita que assim, você está olhando isso de maneira negativa. Aqui é como se tivesse alguma coisa negativa, alguma situação que está nebulando, vamos dizer assim, uma oportunidade, ou esse talento, ou esse dom que você tem. Ou se você vem lidando com... Ou se vocês vêm lidando ali, vamos dizer, com uma pessoa, um relacionamento, pode ser até um relacionamento de família, uma relação de amigos. Se você está lidando ali com uma pessoa que, em termos, seja uma pessoa que tenha comportamentos e hábitos tóxicos, ou controladores, ou manipuladores, a maneira como essa pessoa tratou ou trata você fez com que você enxergasse o pior em si. Essa pessoa ela tá te convencendo ou te convenceu de que você não é bom nisso, ou de que você corre risco de perder a oportunidade se você não andar por caminhos certos aqui. Só que vai ocorrer uma desestrutura. Alguma coisa se encerra essa semana. Se encerra. Só que o que me preocupou aqui, o que me preocupou é o seguinte: toda finalidade de estrutura, ela vem com uma possibilidade da pessoa poder recomeçar, de ela analisar a própria vida e falar, bom, vamos dizer assim, esse casamento não deu certo porque teve mentira, porque teve traição, por isso que esse casamento acabou. Essa amizade ela não fluiu porque não havia lealdade, né? Não havia igualdade de ambos os lados. Não havia compartilhar de ambos os lados. Então, é quando você para pensar e você fala, eu trabalhei numa situação, numa relação, num emprego, seja o que for, mas eu não estava sendo valorizado ou valorizada nesses feitos, ou eu não estava valorizando, também tem essa possibilidade, tudo bem. E as coisas não estavam de igual para igual, então eu estava começando a ficar insatisfeito com isso, chateada com isso, magoada. E é exatamente quando uma coisa que não tá boa, que tá causando dor, sofrimento, seja o que for, quando uma coisa não tá bom, uma hora ou outra, isso vai desestruturar, porque não tem como se manter constantemente no negativo também.
Porque isso vai gerar alguma desestrutura. Então, se eu tô doente e eu não cuido da minha saúde, eu posso acabar desencadeando a minha própria morte, vamos dizer assim. Se eu tô mal financeiramente, eu posso desencadear minha própria falência, eu posso ir a viver uma vida de faltas. Então, é entender que ficar constantemente no negativo gera uma própria perda. Assim é também nos relacionamentos. Se há um relacionamento de agressão, vai chegar um momento que aquela agressão ela vai extrapolar e ela vai causar um problema. Ou alguém vai preso, ou alguém vai acabar falecendo. Então, assim, não precisa ser intuitivo, sensitivo, basta olhar com lógica. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o que me preocupa é que depois que cai essa estrutura, depois que alguma coisa vem abaixo, alguém se torna uma pessoa possessiva. Alguém se torna uma pessoa, alguém começa a perseguir aquilo que foi desestruturado. Ou em outros casos, a pessoa ela se torna alguém ruim, porque acredita o quê? Até isso acabou, até isso eu perdi. Então, em vez de olhar a situação como um livramento, uma libertação daquilo que era mal para a sua vida, aquilo que fazia você se ver de uma maneira não eficaz, isso pode estar ou te tornando obsessivo, ou se você resolve dar um ponto final em algo que está te causando mal, esse local, essas pessoas, esse grupo, vão ficar perseguindo, não te seguindo na rua, né, nesse sentido. Mas assim, vão ficar toda hora te procurando, mandando mensagem, querendo saber onde vocês estão. Se for relacionamento, a pessoa toda hora indo atrás, ameaçando, fazendo chantagem, manipulando informação. Então, é muito complexo isso. Muito complexo. Para outras situações pode ser o seguinte, alguém pode estar arrependido de algo que fez, está com medo de alguém descobrir alguma coisa, ou está com medo de não ser o suficiente aqui para alguém, e de repente alguém vir e dar um fim nisso tudo, fazendo com que a pessoa no agora seja uma pessoa extremamente ciumenta, uma pessoa que fica muito em cima, uma pessoa que se acovarda. Vocês podem estar lidando também com a energia de Escorpião ou Capricórnio aqui. Sabe aquela sensação de agora, a sensação de alguém sente agora que está nas mãos de uma outra pessoa? Ou agora, pode ser até uma empresa, às vezes você está processando uma empresa por algum erro que eles cometeram e agora a empresa sabe que está nas suas mãos e aí eles ficam te mandando mensagem, tentando fechar acordos, mas sempre com a intenção de ter vantagem sobre você. O que é preciso ser feito é o quê? É o amor próprio, é a valorização aqui. É você se ver pelo que você é, porque eu realmente sinto que tem algo vindo para vocês, Aquário, algo espirituoso. Quando fala-se de bênção disfarçada, é que você entende que uma situação, você visualiza uma situação de maneira ruim, mas desta situação vai sair algo que você nem imagina. Que pode estar tanto relacionado ao seu próprio eu, como a uma oportunidade que vem porque você é reconhecido ou reconhecida por aquilo que você está fazendo.
Agora, em poucos casos, se você é um aquariano ou aquariana extremamente pessimista, negativo, uma pessoa que está fora, né, está com algum comportamento disfuncional, você está caminhando para o seu próprio, você está caminhando para criar o seu próprio caos aqui. Porque os seus comportamentos, eles estão levando você a... Vocês já ouviram aquele ditado, mente vazia é oficina do diabo? O fato de haver algum comportamento disfuncional pode realmente estar te levando para o próprio caos, que é o quê? Você vai perder coisas porque não soube olhá-las da maneira certa, ou você não estava otimista o suficiente aqui. Vocês percebem que o universo, ele sempre procura ser gentil conosco até quando estamos falhando. Porque o universo, ele quer que melhoramos. O universo, ele quer que a nossa versão se expanda. Todos nós estamos aqui para lidar com as nossas imperfeições, com os nossos erros e melhorar através disso, evoluir através disso. Então, o universo, o divino, a espiritualidade, eles são gentis. Mas é questão de segundos, Aquário, para vir alguma coisa manipular a sua mente. Para vir um amigo tentar te induzir ao erro, para a sociedade tentar te induzir ao erro, ao seu próprio carnal tentar te induzir ao erro. Porque o erro, ele está ligado ao ego, e o ego quer ter razão, o ego quer aparecer, o ego quer dizer assim, eu tô certo ou certa. Mesmo quando isso machuca ou fere o outro. Então aqui, alguma questão de desestrutura, eu espero realmente que essa energia não seja de vocês, que a energia de vocês vai ser essa, onde você sai de um padrão tóxico, vibracional, e você tem uma possibilidade agora de poder respirar e falar, ufa, agora eu estou trabalhando melhor, eu estou me cuidando mais. Mas tem alguma coisa aqui que é como que você está dando um basta em algo e parece que algo não quer deixar você ir. Então eu sinto que tem muito trabalho em frente aí essa semana. Mas se atentem às oportunidades. Tem coisa boa vindo que está relacionada aos seus dons e talentos. Então, como eu falei, é uma questão de segundos para essa vibração toda mudar, dependendo de como você vai se portar aqui, Aquário. Então é isso. Se cuidem. Boa semana para vocês. E eu vejo vocês aí na próxima semana. Se cuidem. Tchau, tchau.